Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Ao 23. Ou melhor, até o 24. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, me prostro, Senhor, humildemente uma vez mais diante de Ti, Senhor. E te peço, ó Pai, que o Senhor venha usar-me novamente, Pai, poderosamente, para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha alcançar os nossos corações nesta noite. Dê-nos a compreensão, Pai. Oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Esta mensagem, ela veio diretamente do Senhor Jesus para os nossos corações. Esta palavra, ela está ligada ao Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, vendo uma grande multidão, ele subiu no monte, assentou-se, e vieram os seus discípulos e assentaram-se com ele. E Jesus começou a ensinar os seus discípulos e também aquela grande multidão que ali estava. E o Senhor Jesus ensinava aquela multidão e aos discípulos sobre as beatitudes, sobre as bem-aventuranças. O Senhor falava sobre a prosperidade, sobre a felicidade, sobre o prazer que causava a presença de Deus na vida daqueles que o buscam. O Senhor Jesus também estava ensinando aos seus discípulos, dos quais hoje nós fazemos parte, porque o Senhor disse aos seus discípulos: ide por toda a terra e fazei discípulos, batizando-os em meu nome, e todo aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já estará condenado. E o Senhor disse para os discípulos e diz para nós na noite de hoje, que os discípulos são o sal da terra, que os discípulos são a luz do mundo. E é assim que o Senhor Jesus nos vê, como sal e como luz. O Senhor Jesus ensinava sobre o cumprimento da lei e dos profetas. O Senhor Jesus dizia para eles, e nós temos esta convicção nos dias de hoje, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E o Senhor disse que não passaria nem um jota e nem um tio antes que todas estas coisas se cumprissem. E o Senhor Jesus, irmãos, ele falou para os seus discípulos de uma forma que não ficou dúvidas sobre aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. O Senhor Jesus, ele continuou ali no Sermão do Monte, ele continuou dando instruções, ele continuou orientando, e entre essas orientações o Senhor também orientou os discípulos e a multidão a como dar esmola, a como orar. Não devemos orar de qualquer forma e nem para qualquer coisa, mas devemos orar ao Pai nosso que está no céu. O Senhor Jesus também ensinou sobre o jejum. Nós devemos jejuar para mortificar
a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito, e não para mostrar aos homens que estamos jejuando. Muitas vezes nós nos afadigamos, nós corremos por demais em busca de conquistarmos bens materiais, e o Senhor Jesus disse que nós não devemos acumular tesouros nesta terra, porque aqui a traça, a ferrugem, eles corroem, eles acabam com tudo. Mas nós devemos acumular tesouros no céu. Nós devemos buscar fazer para conquistarmos esses tesouros para a vida vindoura. O Senhor Jesus, Ele disse também para os discípulos e para a multidão, dos perigos de servirmos a dois senhores, porque iremos amar um e odiar o outro. Mas o Senhor diz que nós devemos concentrar todo o nosso amor em um único Deus, no Deus verdadeiro, no Deus que é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, Ele orientou que nós não conseguimos, pelas nossas forças, pelas nossas posses, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos mudar sequer as coisas mínimas nas nossas vidas por nós mesmos. Tudo o que nós conquistamos é na direção de Deus. Tudo o que nós fizermos é na direção de Deus. Tem que ser na direção de Deus. Porque se não for assim, nós não conseguimos. Ele diz, vocês estão solícitos por quê? Se vocês não conseguem sequer as coisas mínimas. E nós devemos, irmãos, estarmos apreensivos para as coisas que Deus nos diz, pelas orientações, pela direção que Deus nos dá. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir Deus falando conosco, mas Ele nos dá, sim, diretrizes. Nós pedimos, e Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a orientação, Ele nos manda a palavra certa para aquilo que nós estamos pedindo, para aquilo que nós estamos orando, para aquilo que nós estamos buscando. Muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos, nós não entendemos. Por quê? Porque não estamos antenados, porque não estamos ligados nele. Nós estamos muitas vezes dispersos, pensando em coisas materiais, em coisas que não edificam, em coisas que mesmo sem querer está nos afastando da presença de Deus. É como aquele vento que nós não percebemos, mas ele vai afastando o barco para longe da praia, para longe da margem do rio. Então nós devemos estarmos atentos para isso. O Senhor Jesus, Ele também nos orienta, irmãos, a respeito dos falsos profetas. Eu disse agora, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco, mas muitas vezes nós não entendemos, nós queremos mais, nós queremos ouvir coisas que nos agradam. E muitas vezes não é isso que Deus está falando. Nós vemos quando Deus enviou o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias. E o Senhor havia antes enviado o profeta Isaías para dar a ele uma mensagem de vitória, e ele recebeu. E quando ele viu o profeta chegando, ele se alegrou, e a mensagem não era uma mensagem de esperança, não era uma mensagem de vitória, mas era uma mensagem de derrota. Então, nós temos que ouvir o que Deus está falando, e não aquilo que nós queremos ouvir. E nós vamos atrás de profetas. Nós vamos buscar para ouvir esses falsos profetas que muitas vezes estão preocupados com aquilo que nós podemos dar a eles, com aquilo que eles vão conquistar através daquela famosa profetada.
Então nós devemos estar atentos. O Senhor diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, aqueles que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos, porque existem muitos que estão em busca de uma palavra que muitas vezes não veio de Deus, mas veio do coração do homem para satisfazer o teu coração. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou também no Sermão da Montanha sobre a bondade de Deus, sobre o Deus misericordioso que nós servimos. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E o que bate, abre-se a porta. Então vamos buscar em Deus. O nosso Deus, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor Jesus nos ensina que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes, porque nós temos um Deus que se preocupa conosco. E dentre tantos, irmãos, o Senhor Jesus diz para aquele povo, disse para os discípulos: não adianta você estar dentro da igreja e você dar glória a Deus, você cantar, você pregar, e quando terminar o culto, você sair na primeira esquina, você entra numa roda de escarnecedores, e ali você faz tudo aquilo que desagrada a Deus. E o Senhor fala que quando vier aquele dia, você vai entrar na presença de Deus de que forma? De que forma que você vai querer entrar no reino de Deus? Deus diz: não vai entrar, por quê? Só vai entrar aquele que faz a minha vontade. E nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos com os pés em duas canoas, ora na igreja, ora no mundo, ora abrindo a nossa boca para louvar e engrandecer o nosso Deus, e na sequência para proferir maldição contra a vida dos nossos irmãos. O Senhor Jesus diz, irmãos, que nós precisamos ser como aquela casa que foi fundada sobre a rocha, não sobre aquela que foi fundada sobre a areia. O Senhor ensina sobre os dois alicerces, irmãos. Aquele que está na presença de Deus, aquele que está fazendo a vontade de Deus, este gasta tempo com Deus, porque para se fazer uma construção sólida, precisa de uma boa base, precisa de um bom alicerce, porque é Ele que vai sustentar todo o peso da construção, e assim é nas nossas vidas. Nós precisamos estar firmados em Cristo, para nós não sermos derrotados quando as lutas vierem, quando vierem todos as tristezas, quando vierem os desabores, quando vierem as lutas, quando as tempestades vierem, nós não vamos cair, nós vamos permanecer em pé. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha, porque foi feita uma base sólida, e essa base sólida, irmãos, é orar, é meditar na palavra, é estudar a palavra, é participar dos cultos, é pôr um louvor. Eu não tenho o que fazer agora, eu vou pegar um livro. Não, irmão, você tem sim. Põe um louvor ali, glorifica o nome do Senhor dentro do seu lar, porque quando você louva dentro do seu lar, o seu lar se enche de paz, os anjos entram e habitam ali. Agora, quando você deixa de meditar na palavra dentro do seu lar, quando você deixa de orar dentro do seu lar, quando você deixa passar a oportunidade de ouvir um louvor dentro do seu lar, os espíritos do mal, eles se aproximam, eles se achegam, e se encontrar uma brecha, eles vão entrar e vão destruir tudo. Esta casa vai desmoronar, porque ela não tem fundação sólida. Mas, irmãos, o Senhor Jesus,
Ele está nos ensinando nesta noite, para que não fique dúvida, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. Ele mostra que existem tão somente dois caminhos, somente duas portas. Existe quem pregue que existe três caminhos, mas não. A Bíblia, ou melhor, Jesus, foi Ele quem disse, dentro do sermão da montanha, que existe dois caminhos, e Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A nossa vida, irmãos, ela é feita de escolhas. Nós escolhemos, já que acordamos, o que nós vamos comer no nosso de jejum. Nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir. Nós escolhemos o que nós vamos comer no almoço. Escolhemos qual o meio de locomoção se tivermos que sair de casa. Se vamos andando, de carro, se vamos de metrô, de avião para quem voa. Mas nós temos escolha. Nós escolhemos as nossas amizades. Nós escolhemos quem vamos namorar, com quem vamos casar. Nós escolhemos tudo. E o Senhor Jesus, para não ser considerado alguém que possa estar sendo injusto, beneficiando este ou aquele, dizendo: este entra pela porta estreita, este entra pela porta larga, este entra pela porta estreita, este entra pela porta larga. Não, Ele deixou para nós, através do livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós é que vamos escolher qual caminho que nós queremos andar, aonde é que nós queremos passar a eternidade, ao lado de Jesus ou afastado de Jesus. Porque o caminho largo é o caminho que conduz à perdição, é o caminho que conduz à morte. Este caminho é um caminho livre, é um caminho aberto, é um caminho amplo. Você vai ter ali muitas pessoas para te fazer companhia, porque é largo o caminho, cabe muitos. E muitos vão caminhar por essa estrada. Muitos estarão caminhando por essa estrada. Mas o Senhor, Ele nos adverte, irmãos. Não é porque você está andando por esse caminho largo que você deve trilhá-lo até o fim. O Senhor Jesus, Ele nos mostra que este caminho só traz desabores, esse caminho só traz infelicidade. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Ele tinha até o anel do seu pai, um anel que lhe dava poderes, e o Senhor dá poder aos seus filhos. Ele nos dá poder para pisarmos os escorpiões, para pisarmos na áspide. O Senhor nos dá autoridade para, no nome dele, expulsar demônios. Nós temos esse poder no nome do Senhor Jesus. O filho pródigo tinha na casa do pai esse poder, mas ele resolveu querer caminhar o caminho dele, trilhar o seu caminho, um caminho que ele achava que era o melhor. E ele caiu aonde? Num caminho onde ele gastou tudo que ele tinha de forma absoluta. Ele gastou tudo sem pensar. Ele ficou sem nada. Ele perdeu tudo, gastou tudo com aquilo que não é nada. E de repente, ele se viu onde? Dentro de um chiqueiro. E ali ele teve um momento de lucidez e ele disse: o que estou fazendo? Eu aqui?
Se o meu Pai tem em abundância, e eu estou aqui perecendo, passando fome, passando necessidade, eu estou aqui fedendo porco, eu estou aqui desprezado, estou aqui humilhado, é isto que o mundo faz. Ele te tira primeiro da presença do Pai, e depois ele te humilha. Ele faz tudo aquilo que ele quer, porque você não tem mais escudo, você não tem mais proteção, você não tem mais quem guarde a tua vida. E o Senhor disse: este caminho largo, ele vai te levar para a morte. E o filho disse: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então isso, irmãos, nos dá a entender que este caminho largo, ele não é um caminho sem volta, mas é um caminho que tem sim retorno. Que se você que está andando por este caminho, você que está ouvindo essa mensagem, está andando de forma errada, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, você que está fazendo aquilo que agrada a sua carne, você que não sabe aonde você vai passar a eternidade, presta atenção neste momento. Você está andando por este caminho, e neste caminho existe desvio, existe retorno, e ali está escrito: saída para o caminho apertado, saída para a salvação. E você pode tomar esse desvio, você pode pegar este retorno e entrar por este caminho. O Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus, Ele diz que não existe pecado que tenhamos cometido que Ele não possa perdoar. O Senhor diz que aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, neste momento, entra na presença do Senhor, confessa os teus pecados, deixa este caminho de horror, deixa este caminho que está te levando para a morte, e o Senhor Jesus vai neste momento tocar na tua vida, e o Senhor vai te dar a salvação. O Senhor, Ele fala que este caminho, irmãos, é um caminho que muitos vão trilhar por ele. E todos esses, irmãos, estarão indo para o inferno. E não é porque Jesus não quis salvá-los. Estão indo para o inferno porque eles não quiseram receber ao Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, como o único e suficiente Salvador de sua vida. O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos esperando para receber todos aqueles que o confessarem, todos aqueles que estiverem dispostos a mudar de caminho. Agora o Senhor Jesus diz para esses que estavam acostumados a andar neste caminho largo e que estão mudando agora para o caminho estreito, que estão entrando por esta porta estreita, o Senhor Jesus diz: esteja preparado, porque o caminho que você trilhou até agora era um caminho sem cobranças, era um caminho onde podia tudo. Mas este caminho que você está entrando agora, você vai ter que deixar a tua bagagem, você vai ter que deixar a tua mala lá fora. Se nós olharmos para a porta da nossa igreja, a porta de entrada do hall é uma porta larga. Você pode vir com as suas malas e você vai entrar. Mas quando você chegar naquela porta menor, para entrar dentro do salão da igreja, ali você não passa com as tuas malas. Ali você vai ter que deixar ela. Ou seja, você vai ter que mortificar o teu corpo, você vai ter que mortificar para você poder entrar
por caminho estreito. Você vai ter que confessar os teus pecados. Esta bagagem é os teus pecados que irão ficar para fora, porque eles não poderão entrar nesse caminho apertado. Este caminho, irmãos, é um caminho onde existem cobranças. É um caminho onde o Senhor diz: venha a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha, que eu vou te transformar. E o Senhor diz: vai andar nos meus caminhos, vai fazer a minha vontade. A cobrança existe, porque se nós não fizermos aquilo que o Senhor Jesus pede para fazermos, o Espírito Santo que habita em nós vai nos cobrar. Ele vai interceder, e nós vamos saber no mesmo instante que nós estamos errando, que nós estamos cometendo pecado, que nós estamos praticando aquilo que não agrada a Deus. E nós devemos no mesmo instante confessarmos o nosso pecado, para que sejamos purificados e possamos continuar andando na presença do Senhor. O Senhor nos diz, irmãos, esse caminho é difícil. Nesse caminho há muitas pedras. Nesse caminho há muitos espinhos. É um caminho difícil. Mas a recompensa está no final. No final nós sabemos que nós vamos gozar das maravilhas de Deus. O Senhor nos promete, irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz à salvação e à vida eterna. Ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. Ele é a verdade que nos conduz por caminhos planos. Ele é a verdade para todo aquele que nele crê. E Ele é a vida. A vida que está em Cristo é a vida que Ele nos concede. É a vida eterna para todos aqueles que confiam no Senhor. O Senhor diz, irmãos, preste atenção, porque no final dos tempos virão escarnecedores. No final dos tempos virão aqueles que prometem coisas fáceis. E o Senhor diz que muitos serão enganados. Muitos irão ouvir esses que estão travestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. O Senhor diz que esses enganarão, se possível, os escolhidos. Então vamos nos atentar para o que o Senhor Jesus nos diz sobre os dois caminhos, sobre as duas portas. Nós devemos escolher o caminho apertado, a porta estreita, porque é este caminho que irá nos deixar diante do Pai, onde nós iremos ter a recompensa no final, por tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje em nome do Senhor Jesus. Deus está presente neste lugar. Deus está falando conosco nesta noite. O Senhor está dizendo, esteja atento. Ele chama atenção. Esteja atento para o caminho em que você está andando. Se você está no caminho largo, hoje você tem a oportunidade de mudar essa história. Hoje você tem a oportunidade de deixar para trás
tudo o que você fez de errado até hoje. Porque o Senhor fala que todo e qualquer pecado praticado pelo homem contra o homem, há perdão. Somente o pecado contra o Espírito Santo, por esse ele diz, não digo que ore. Então, irmãos, nós que estamos aqui, você que está ouvindo esta mensagem através da internet, eu afirmo biblicamente que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque senão você não estaria aqui, você não estaria ouvindo esta mensagem. Porque aquele que peca contra o Espírito Santo, o Espírito do Senhor é tirado dele e ele não ouve mais. Ele não quer saber de nada que diz respeito a Deus, porque ele não tem comunhão com Deus. Então o Senhor diz nesta noite, ainda é tempo. Você quer fazer esse propósito nesta noite? Então confessa o teu pecado agora. Confessa ao Senhor, não é ao pastor. E diz, Senhor, eu quero uma mudança de vida. Eu quero ser diferente do que eu fui até hoje. Eu não quero mais ser este mesmo homem, esta mesma mulher. Mas eu quero que o Senhor, neste momento, toque com teu espírito em meu espírito e me encha, para que não haja espaço em mim, para que o pecado venha me dominar. Mas eu quero ser, Pai, cheio do teu poder, cheio da tua unção, cheio do teu espírito. E eu quero, Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, entrar com o Senhor na tua glória, Pai. Amém? Aplaudam o Senhor.